Salve, simpatia! Tudo bem? Como vai você? Faz tempo que a gente não conversa, né? Não bate um papo, não vem mais aqui no Direito de Quinta. Estamos de volta, agora é para ficar. Temos grandes novidades no ano de 2024, muita coisa nova acontecendo, um fervilhão de coisas novas, um borbulhamento de coisas novas, né? E sempre com uma novidade, para bom ou não, ou nem tanto. Hoje nós temos aqui algumas novidades no Brasil. Hoje foi a posse do ministro Flávio Dino, a meu modestíssimo ver, um dos mais preparados para ingressar na carreira como ministro do Supremo Tribunal Federal, independentemente da coloração partidária. Nós temos que deixar essa pouco de coisa de direita e esquerda em determinados assuntos, não é? E pensar em termos de nação. E em termos de nação, em termos por direito, a escolha do Flávio Dino é maravilhosa. Ele é um sujeito extremamente capaz e competente, e tenho dúvidas que vai honrar mesmo aquela toga a que ele passou a envergar a partir de hoje. É um juiz federal, ele é formado pela Universidade Federal do Maranhão, foi juiz até 2006, quando ingressou na carreira política como deputado federal, depois governador por 2 mandatos no Maranhão, sempre com bastante destaque, como governador no Maranhão, agora como senador, por muito pouco tempo, mas já deixou, mesmo no espaço de tempo muito pequeno que esteve no Maranhão, deixou lá a sua marca, criando, né, um projeto de lei que visa punir efetivamente os magistrados, promotores e os delegados, né, principalmente magistrados e promotores, por crimes cometidos durante o exercício da profissão, e que com a perda do cargo, né, e não mais com a chamada aposentadoria compulsória, em que todos acabavam aposentando-se com o mesmo valor no bolso, né? Agora ele quer, através desse projeto de lei, eu vejo com muita simpatia, e deve ser analisado com vagar, que o tema exige, mas eu vejo que pelo atual quadro que nós atravessamos, pelo atual momento que o Brasil atravessa, é um projeto que vai ser analisado com muita atenção. Então essa, para mim, é o grande destaque da semana. O grande destaque mesmo foi realmente a posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, né, tirando aqueles um pouco mais apaixonados pela política ou por uma determinada facção política, não é? Que criticaram a escolha ou atribuindo a ele o título de comunista, como se comunista não pudesse, ou seja, o cidadão que tivesse convicções pessoais, ele não pudesse assumir um cargo. E Flávio Dino, tenho certeza que vai desenvolver, ao contrário, né, de alguns que, se foram nomeados e não tiveram o acolhimento da comunidade jurídica, o Flávio Dino tem esse acolhimento, tem essa recepção, e sem dúvida alguma vai atender às necessidades. A saidinha tomou conta do assunto nessa semana, em razão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Flávio Bolsonaro, ter apresentado um projeto de lei que já em 2022, agora foi relatado e relevado à votação, ter sido aprovado a restrição da saída daqueles que se encontram no regime semiaberto. A possibilidade de não sair nos dias e datas de comemoração. No Natal, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, proibir que essas pessoas tenham essa liberdade. É um projeto que gerou muita polêmica, não é? Muita polêmica, e que, a meu ver, não vai resolver absolutamente nada. É como um automóvel
que tivesse soltando muita fumaça pelo escapamento, muita fumaça pelo escapamento, e o dono do veículo está constantemente trocando o escapamento, não é, para que retenha mais gases, mas não observando o que é que está no motor, gerando aquela combustão incompleta, que forma toda aquela nuvem de gases que é liberado pelo escapamento. E a saidinha é mais ou menos assim. O problema do Brasil, como nação, desse aspecto dos direitos humanos relacionados com o sistema carcerário, ele não está diretamente envolvido ou refletido no sistema do regime semiaberto. Não. O problema do Brasil é estrutural, é de nação. Aqui não tem que se criticar este ou aquele governo. Não, porque todos os governos, de uma forma em geral, por melhor que fossem as políticas de prevenção e segurança pública, por isso que eu sou favorável à criação de um ministério que saia do Ministério da Justiça e crie-se o Ministério de Segurança Pública, inclusive colocando lá a administração e construção de presídios, ou construção e administração de novos presídios, e inclusive subsidiando os municípios a criação dos seus próprios presídios, aos moldes que é feito em grandes países, ou grandes democracias, como é o caso dos Estados Unidos, que lá tem um princípio, cada condado tem o seu presídio, na medida do possível, e por regiões de cada condado exige um presídio estadual. E nos grandes estados, de grandes populações, como é o caso, exemplificando aqui o estado de Nova York, em razão da cidade de Nova York, existe ali presídios federais. Isso faz com que se absorva uma população carcerária maior, e essa população seja tratada com maior dignidade. É o que não vem acontecendo no Brasil. No Brasil nós temos um sistema penitenciário que ele é depósito de seres humanos. O ser humano praticou um ilícito, a partir do momento que ele comete o ilícito, em primeiro lugar, para alguns ele deve ser executado, aquele cidadão deve ser executado pela força e pelo aparato policial. Nós precisamos renovar essa política no Brasil de construção de presídios para revitalizar a dignidade da pessoa humana. Porque no Brasil nós estamos acontecendo a seguinte situação. O sujeito pratica um delito só, por menor que ele seja, ele é imprestável. Ele não presta mais. Se ele for condenado a uma prisão, uma pena que seja, por prestação de serviço à comunidade, o cidadão não presta mais. A sociedade passa a vê-lo com um olhar extremamente preconceituoso. Se é um cidadão, então, que pratica um fato, sem se analisar as causas, a polícia de imediato tem que entrar e tem que matar. A polícia que não cancela um CPF, essa polícia não existe. A polícia de Goiás, por exemplo, é muito aceita porque as redes sociais admitem e entendem como trabalho de heróis, não estou dizendo que não seja, por esses heróis, serem truculentos com os membros da sociedade. Até que essa truculência se volte contra aquele que a critica. Então nós precisamos criar situações para aumentar a dignidade daquele que é preso. Nós precisamos entender que aquela pessoa que praticou um crime, ela está em estado de vulnerabilidade. Não é porque ela praticou um crime que essa pessoa ela é imprestável para o convívio da sociedade, para o reingresso dessa pessoa na sociedade. Só uma mãe que teve um filho, ou que tem um filho, que foi alcançado pela lei brasileira e foi recolhido a uma prisão, sabe as dores do que é ter um filho nesta situação. Porque essa prisão, ela não alcança apenas a pessoa. Essa prisão, esse preso, é como se ele tivesse contaminado por uma doença extremamente contagiosa. Passa a todos, contamina a família. O pai se sente inoperante,
A mãe se sente no que ela errou, no que ela fez de errado, no que foi que ela errou, no que ela poderia ter feito de diferente. Será que ela amou mais? Será que amou menos? E tem que submeter aos vexames, às situações vexatórias, das longas filas, não é, para entrega dos alimentos do presídio, a famosa COBAL, as situações vexatórias agora nem tanto mais, principalmente no estado de Goiás, que foi proibido, como de resto do país, a revista íntima. Mas antes a mulher era submetida, a mãe, independentemente da idade, era submetida a vexames terríveis quando da revista íntima para chegar até o filho. E isso, com o passar do tempo, isso com essas seguidas informações, esses seguidos desgastes que os presos vão sofrendo, vai violando a dignidade da pessoa humana, não é? E pensando em tudo isso, o legislador brasileiro criou um sistema de cumprimento de pena baseado, acima de tudo, no quantum da pena aplicada, da quantidade de anos que a pessoa foi condenada, a gravidade do crime, a quantidade de pena que ela foi condenada, que está ligada muito diretamente, e o mérito do preso. Enquanto mais esse cidadão estivesse lá readaptando-se às séries, expiando a prática do seu crime, ele teria facilidade de se livrar mais rapidamente daquela pena, não é? E a cada 3 dias úteis presos, trabalhados, ele descontariam da pena, cada 3 dias de leitura e trabalho de um livro, ele descontaria da pena, não é? E nós tivemos casos emblemáticos disso, o ex-deputado federal, o ex-ministro do governo do PT, o ministro Zé Disseu, né? Uma das formas de cumprimento da pena, de remissão de pena dele, foi através de livros e resumos dos livros que ele leu enquanto esteve preso. Tudo isso é uma forma de ressocializar o preso, fazer com que ele entenda a gravidade do seu delito, expie a gravidade do seu delito e possa, quando sair daquela cadeia, se possível, não é, reintegrar-se à sociedade. Então nós temos o regime fechado, que é o regime intramuros, dentro do presídio, onde o sujeito trabalhará e ficará preso durante boa parte da sua pena, dependendo da gravidade do delito que ele praticou. Hoje em dia, praticamente só vai para um presídio quem pratica apenas crimes muito graves, com penas bem superiores a 8 anos de reclusão. Cumprido boa parte desse sistema, né, ele passa por uma outra forma de cumprimento da pena. Essa é um cumprimento de pena menos vigiado. Já passa a ter uma habitação coletiva, ele já não está mais intramuros, ele passa a ter um contato maior com seus outros colegas de infortúnio, né? É o regime semiaberto. E aqui eu queria fazer um parênteses para aqueles que acham que vão passar por esta vida sem precisar de um médico, sem precisar de um advogado criminalista ou sem precisar de um líder religioso para orientá-lo, principalmente quanto à sua fé. Se você acha que você passou e vai passar por essa vida sem cometer nenhum crime, sem a sua saúde ser abalada e a sua fé ser intocável, né? Parabéns! Você já está com mais de 80% do caminho ao paraíso assegurado. Porque até onde a gente sabe, todos nós que passamos por essa vida, o grande medo que temos é cair. E quando falamos em cair, é praticar um delito. Não é? Praticarmos um crime. Quem é que já não passou pela cabeça ter um momento de um pensamento meio que rápido, meio que num átimo de tempo? Fala, eu deveria ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Então essas pessoas, eu vejo muito dessas pessoas na rede social, ao criticarem ou elogiarem uma atividade da polícia, insuflando a violência. Porque cada vez mais que uma pessoa aplaude
uma atuação desastrosa da polícia que leva à morte de alguém, não é? Essa morte, ela é elogiada por alguns. Isso estimula a prática. Veja bem que o aparelho policial é falho, principalmente no estado de Goiás, onde o governador bate no peito e fala: minha polícia militar. Se a polícia militar ontem estivesse na porta da escola, anteontem na porta daquela escola, aqui em Anápolis, aquela tragédia não teria acontecido. Se cada escola municipal ela fosse guardada por uma viatura ou por um policial apenas, na saída e na entrada, para ali que ele possa fazer a monitoração dos alunos, inclusive a avaliação de quem está ou não está matando aula, ou cabulando aula, ou gazetando, como queiram, e verificando quem é que transita na porta daquela faculdade, daquela escola, mapeando ou fazendo uma mancha do crime, certamente aquele delito não teria acontecido. Então, isso é uma falha do Estado. E quando nós falamos falha do Estado, nós falamos falha do Estado do órgão repressor e prevenir, e que tem por obrigação prevenir o delito. Que nesse caso é o Estado de Goiás. Tomando em consideração que aquela briga não foi causada dentro de escola, não se pode atribuir àquela situação a violência escolar, as razões não foram por violência escolar, as razões não foram por escola, em momento algum. Nós tivemos ali um típico exemplo de um condutor pata, de pouca idade, onde se valeu de uma arma estimulado por alguém a praticar um delito. É uma pena que envolveu jovens, muito jovens, uma tragédia para quem perdeu aquele garoto de 14 anos, um outro que está em estado gravíssimo, né? As informações são desencontradas, um dizem que perdeu um rim, outro dizem que perdeu o próprio fígado, enfim. São situações que de toda sorte levam a uma tragédia que poderia ser evitada. E como é que ela poderia ser evitada? Se houvesse naquela região, daquele bairro, um policionamento mais efetivo na porta das escolas. E não só das escolas do Estado. Isso a gente faz essa reparo também, porque as escolas do município também precisam dessa salvaguarda. E como é que poderia ser feito essa proteção da salvaguarda? A criação da Guarda Civil Municipal. Hoje a Guarda Civil já existe a possibilidade dela ser armada, depois dela ser treinada, coloca um na porta da escola para assegurar a segurança, para assegurar a integridade física daquelas crianças e dos seus pais. Assegurar a segurança é ótimo, né? Muito bom essa frase. Então, para assegurar a integridade dessas pessoas, garantir a segurança dessas pessoas. Então, são práticas simples, que podem ser utilizadas e fazem com que diminua esse índice de violência na nossa cidade. Atribuir aquele fato à escola, ou foi pelo âmbito da escola que a violência ocorreu, de forma alguma. De forma alguma. Ali há uma cadeia, uma sucessão de erros, né? São elos que vão se interligando até formar todo aquele episódio. Um episódio que serve para todos nós, né? De ensinamento. E, inclusive, o principal ensinamento que temos que guardar disso é não fomentarmos violência. Conversarmos com os filhos. Ah, mas a diretora da escola poderia ter conversado. Conversaram com o quê? A briga não chegou no conhecimento da escola. A briga não surgiu no âmbito da escola. Não foi em sala de aula que a briga surgiu. Então, aqui eu saio em defesa, se é que ela precisa, da diretora lá da escola, porque eu não entendo que aquilo tenha sido violência escolar. Aquilo aconteceu fora do ambiente da escola, na rua, por motivos extra sala de aula. Mas é uma violência e que deve ser coibida e que serve de alerta para o dono da Polícia Militar do Estado. Quase é coisa de coronel mesmo, né? Coronel é que tem essa postura de afirmar: é minha, é meu Estado, é minha polícia, é minha violência, é minha truculência, é meu cavalo,
é minha UDR, enfim. Ele se fez assim. Tem gente que aprova, segundo jornais, não sei se merece credibilidade, mas tem uma grande repercussão na cidade. Eu não vejo essa polícia da cidade de Anápolis a segurança que dizem que ela tem. Pois bem, o regime semiaberto, ele permite que pessoas que já foram condenadas a uma pena não superior a 8 anos, ela possa cumpri-la sem que vá para dentro do presídio. Ou que quem foi condenado a uma pena superior a 8 anos, venha progredindo o regime. Ele sai do regime fechado, vem para o regime semiaberto, depois para o aberto, até chegar na suspensão condicional da pena, que é o justiça da pena. São situações distintas. Então, quem está no regime semiaberto são pessoas de baixa periculosidade. Ah, mas matou alguém lá, tomou o revólver e matou alguém lá em Minas Gerais. Infelizmente aconteceu. Como aconteceu em São Paulo também, que o sujeito tomou o revólver de 2 policiais com que eles foram lutar, disparou, matou um e acertou outro. Isso é frequente. Isso é muito frequente. Agora, penalizar a comunidade como um todo é que eu não acho justo. Isso é que não pode. Aquele cidadão que está cumprindo a pena, e não adianta vir com aquela desculpa que o justo paga pelo pecador. Ainda é pior ainda. Ainda é pior ainda. Né? Você prejudicar aquela pessoa que cometeu um delito, tem todo o interesse em resgatar a sua pena, com a dignidade que lhe restou o sistema penitenciário, resgatar a pena, está ali resgatando a pena com toda a pressão que o sistema o impõe, e ver agora os seus direitos serem cooptados, serem tirados, cooptados a uma ideia absolutamente retrógrada, como se o sistema semiaberto é que fosse o responsável pelas mazelas. Aqui eu dou uma sugestão, inclusive, para o próprio governador do estado de Goiás, que apoiou esta medida. Para ele é ótimo apoiar essa medida. Para ele é maravilhoso, porque ele não se preocupa em construir o presídio ou o estabelecimento do regime semiaberto em Anápolis, que não tem. Para ele é muito mais barato atarrachar uma tornozeleira eletrônica na perna de alguém, esquecendo-se da mãe da vítima, atarracha uma tornozeleira eletrônica no tornozelo da vítima, do acusado, do reeducando, melhor dizendo, do interno, como queiram, coloca num regime de liberdade, entre aspas, vigiada, não é? E faz de conta que está tudo bem, faz de conta que está cumprindo a pena, faz de conta que é isso que o Estado pode oferecer, porque não tem dinheiro para construir aquilo que é de necessidade do povo goiano, que é a tranquilidade em ter um regime semiaberto e saber que ali, resgatando a pena, está quem tirou a vida de alguém, está quem subtraiu o patrimônio de alguém, está ali quem praticou violência contra quem. Eu não sou favorável à prisão, nunca fui. Mas enquanto ela existir, eu tenho que me curvar a ela. Mas não é que eu tenho que me curvar a ela sobre a situação que ela está, de forma alguma. De forma alguma. Eu não posso acreditar que no Brasil, de cada 100 presos, 70 voltam a delinquir. Isso não existe. Isso é um absurdo. Isso é fábrica. Isso é uma usina de reciclagem de presos. Então é preciso que o Estado acorde para isso e que invista, esquecendo-se dessa máxima da política, eu não vou construir nem esgoto nem cadeia, porque esgoto é enterrado e cadeia não dá voto. Não dá voto para quem? A segurança, as pessoas vão ver que aquele presídio foi construído. As pessoas vão perceber que aquele presídio foi construído, porque se instituir a pena de morte como querem, nós sabemos que serão os pobres, os pretos que serão mortos.
Mas ninguém. Então, tirar essa saidinha de direito de preso, como se isso fosse resolver a criminalidade do Brasil, isso é balela, isso é jogar para a própria torcida. Isso é jogar para a própria torcida. O que estão querendo é uma estratégia política de tentar se antipatizar o governo que aí se encontra com a população. Não se estranhe se daqui até as próximas eleições for pautada no Senado a redução da maioridade penal. E quem é que vai trazer, quem é que vai abraçar essa proposta? Quem é que vai trazê-la como se fosse um troféu? Também o mesmo grupo que trouxe a redução dos benefícios para aqueles que estão no regime semiaberto. Para que os senhores entendam, praticamente hoje não há mais diferenças entre o regime fechado e o regime semiaberto. As diferenças passaram a ser mínimas. Mínimas. Então, é muito mais simples acabar-se com um sistema progressivo de cumprimento de pena, acabar com o regime meritório, coloca-se todos no regime fechado e, quando for próximo a se soltarem, vai se fazendo os pedidos e pedidos e pedidos quando julgar que sejam necessários. Uma comissão haverá de soltar esses presos. Porque é isso que quer no Brasil. É injustificável, por exemplo, um estado como São Paulo, ter 28 mortes pela polícia militar, só no litoral. É inadmissível a gente ver a quantidade de mortes na Bahia, para não dizer que eu estou sendo tendencioso. Na Bahia, por exemplo, que é um governo de esquerda, a polícia criar um verdadeiro esquadrão da morte para matar e executar pessoas pobres. Então é preciso renovar, é preciso revitalizar esse sistema de cumprimento de pena no Brasil. A lei de execuções penais, infelizmente, ela está sendo violentada. É uma lei perfeita, o que falta nela é o executivo dar a ela o cumprimento, dar a ela a execução que tanto ela prevê, né? Fiscalizar a construção dos presídios, que está observando que esse presídio do qual fugiram 2 reclusos, 2 internos, no Nordeste, as paredes eram feitas de sal de fruta, de sorrisal, puxava-se as grades saíam. Observando isso, observar as corrupções, como são construídos esses presídios, se atendem às exigências necessárias dos tratados internacionais dos direitos humanos, enfim. Não é reduzindo o direito de uma população, de um grupo de pessoas, que haverá de modificar ou de trazer tranquilidade ou de conforto para a sociedade, principalmente para aqueles que tiveram seus filhos perdidos para o crime. Outra coisa que eu queria falar é sobre essa questão da faixa de Gaza, essa discussão da fala do presidente Lula. Em primeiro lugar, eu não sou comentarista de fala de presidente nenhum. Cada um pensa e cada um tem o direito de expressar, e eu vou defender o direito da pessoa expressar, não defender o que ela expressa, de forma alguma. Eu defendo quem expressa a violência, mas eu jamais defenderei a violência. Jamais. Eu posso defender aquele cidadão que tem pensamento, do fato daquele cidadão que tem pensamentos retrógrados, em dizê-los. Agora, que eu vou defender o pensamento retrógrado, atrasado, jamais. O presidente Lula expôs uma posição que realmente é preocupante, e eu gostaria muito que fizesse uma reflexão quanto a isso. A retaliação do governo de Israel, o ataque já foi feito, já foi destruído praticamente a faixa de Gaza, que é uma área territorial um pouco menor do que Anápolis, e lá comportando 2 milhões de pessoas, uma área territorial menor que Anápolis, quase o tamanho de Anápolis.
E realmente o que vem fazendo já exagerou. Agora, uma coisa é você ser contra esse governo sionista que está lá. Um governo de direita, um governo atrasado, um governo retrógrado. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser contra o povo judeu. Isso é uma situação completamente diferente. Completamente diferente. A crítica que foi feita é o governo. O governo. É o governo. Não é? Outra coisa é você contrastar ou acusar o povo judeu de estar o fazendo. Você pode, de toda sorte, não concordar com o governo Lula. É um direito seu. Mas daí você ser contra o povo brasileiro por ter elegido, aí não dá, né? Por ter o eleito, aí não dá. Porque não foi só o brasileiro em si que votou nele. Há alguns que não votaram. Como tem judeus que não concordam com a linha do Netanyahu. Então, o que está colocado e o que foi colocado e eu defendo é isso. Já acabou. Você não vê mais falar que o palestino, o Hamas, alguém da faixa de Gaza está realizando esse ou aquele ataque ao Estado ou ao território israelense. Não tem mais. Acabou. E essa política que Israel vem fazendo, que o governo de Israel vem fazendo, vai incitar ainda mais o ódio. Percebe? As pessoas que sobreviveram a toda essa tragédia, os palestinos que sobreviveram a toda essa tragédia, as crianças palestinas que sobreviveram, vão crescer com um trauma enorme daquilo que contra ela foi praticado. Então é preciso rever essas posturas. E o que nós queremos para o mundo como um todo é a paz, né? Que possamos todos vivemos em harmonia, independentemente daquilo que pensamos, independentemente daquilo que somos, independentemente daquilo que professamos. O mundo precisa de união, e nada mais bacana do que a gente se unir, sempre por um bem comum. E não existe um bem comum melhor do que a paz, do que a tranquilidade, do que a liberdade com igualdade, não é? Não adianta nós termos e pregarmos a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade, sem que essa liberdade não atenda a todos com igualdade. Não adianta sermos livres se não temos a igualdade para exercermos essa liberdade. Então, são situações que ficam aí para reflexão de todos nós. Direito de quinta, agora firme e forte nas quintas-feiras. Hoje foi pelo Instagram, logo estará em rede entre o Instagram e o Facebook. Anapolino, obrigado. Meus amigos que me seguem, que vêm ver eu falar essas bobagens. Legal. Fiquem com Deus. Siga o ensinamento do Cristo, o Cristo Jesus. O Cristo Jesus. Siga o ensinamento do Cristo Jesus. Não se esqueçam que a vida ela é muito rápida. Ela é muito rápida, mas não deixe ela ser pequena, não. Tá? Seja feliz. Próxima quinta, estamos aqui de novo. Tchau!